Quem aqui não padece desse mal? Falta de fé e fraqueza para colocar tudo nas mãos do Senhor de uma maneira completa. No versículo 1, quer pensemos com o que fala de bem e com o que fala de mal, a nossa mente quase que constantemente está sendo atacada, né? Nós mesmos nos atacamos e ficamos pensando no dia da manhã, quer bem, que bem que ele vai trazer ou que mal que ele vai trazer. É difícil a gente se livrar dessa carga, né? A gente lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É difícil a gente. E a gente vive como que pelo dia de amanhã, tirando a esperança da vinda do Senhor, né? O próprio Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E em Efésios 5 nos diz que para remirmos os dias, porque remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Para nós aqui não é uma situação de bem. Os dias são maus. Basta cada dia o seu mal. O Senhor não diz basta cada dia o seu bem. Basta cada dia o seu mal. Jacó diz: são poucos foram poucos e sofridos os meus tempos aqui nesse mundo. Um homem que passou pelas mãos do Senhor. Nós vemos que também, se algum irmão quiser ler depois lá em Tiago, né, que fala do dia, mas eu quero focar aqui que a gente se preocupa, né, a gente sofre dessa enfermidade que é de ficar pensando no dia de amanhã, que vai acontecer, que pode acontecer de bom, que pode acontecer de ruim. Se eu fizer isso vai acontecer aquilo, se eu não fizer pode acontecer isso. Então a gente fica tramando, né, as coisas na nossa cabeça, ao invés de nós depositarmos toda a nossa confiança, sem nos inquietarmos, que é o que preocupa. O Senhor diz: não vos inquieteis, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma doença que eu digo difícil da gente sair dela, a não ser confiando totalmente no Senhor. Chama-se sofrendo por antecipação, né? Ou alegrando-se por antecipação, sem saber o que vai produzir. Esse provérbio retoma o modelo de discurso do começo do livro de Provérbios, que era de exortações para o filho. No versículo 11 nós vemos isso: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração. Agora é como se o filho estivesse perto agora. E até o capítulo anterior, capítulo 26 de Provérbios, ele falava de uma forma mais geral, mas aqui é uma forma mais particular. E o objetivo, somente aqui nesse capítulo, é despertar o filho
para que ele saiba fazer um auto-julgamento, um auto-juízo, um juízo de si mesmo. E o versículo-chave para isso é o 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então ele convida a fazer um escrutínio do coração, a investigar o coração, porque na verdade vai ser isso, o que nós somos por dentro. É aquilo que nós vamos expressar também na nossa vida, no dia a dia. Aquilo que as pessoas enxergam de nós é o rosto. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. O que há no nosso coração fica patente também. E outra passagem aqui que fala também de provar é o versículo 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Como provado pelos louvores? Para quem ele toma os louvores? Para si mesmo? Ele se deixa levar pelos louvores? Ele se deixa enganar pelos louvores? Que loucura é buscar satisfação aqui nesta vida. O versículo 20 nos fala: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aquilo que hoje para nós parece importante, amanhã não será mais. Eu digo das coisas desse mundo, das coisas materiais, das coisas passageiras. Aquilo que eu desejo arduamente, então, parece que eu não vou ser feliz sem isso. Os olhos nunca se fartam. Eu nunca vou ficar satisfeito. Conversa de um irmão com uma criança que ele perguntou para ela: quando é que o homem é feliz? Vai ser feliz? A criança respondeu: quando ele for milionário. O homem fez sinal, cabeça não. E o menino falou: então eu não sei responder. Ele falou assim: ele vai ser feliz quando ele for mais rico do que o dia de ontem. Aqui é a palavra que fala que os olhos nunca se fartam. Hoje, amanhã eu quero ter mais do que hoje. E amanhã eu quero ter mais do que eu tive ontem. Né? E assim por diante. Essa é a felicidade do homem. O Senhor chega a dizer: o que daria o homem pela sua alma? O Senhor Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Olha, ele chega no máximo, né? Que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma vez perguntaram para um milionário, eu acho que foi o Rockefeller, perguntaram para ele quanto dinheiro era suficiente. E a resposta dele foi: um pouco mais. É simples, mas é muito profundo esse versículo aqui que nos lembra. E os olhos do homem nunca se satisfazem. A gente olhando para nós mesmos hoje, a gente fala assim: por que as pessoas não seriam felizes? Não são felizes. Tem doenças, tem morte, tem roubo. Hoje, por exemplo, na França, mataram 12 pessoas dentro de uma revista, um prédio onde funcionava uma revista. As pessoas estavam ali trabalhando no seu dia a dia, procurando ganhar o seu sustento, fazendo as coisas que
estudaram para fazer, ou suas profissões. Mas nós vemos que o homem, em qualquer posição, tanto do mais miserável até aquele que tem muito, muito além do que ele precisa, ele, na verdade, no seu ser, no centro do seu ser, lhe falta alguma coisa. Agora, se a gente voltar no Jardim do Éden e pensarmos, e Adão e Eva, antes da queda, o que eles precisavam para ser felizes? Ali eles não tinham que trabalhar, eles não tinham doenças, não tinham dores, podiam fazer tudo o que quisessem, desfrutar de todo aquele jardim, de toda aquela maravilha. E foi pedido apenas uma coisa para eles: um toque no fruto dessa árvore. Apenas uma, não foi, vocês vão ter que fazer isso, aquilo. Não, aqui vocês vivem e desfrutam. Então, desde Adão e Eva, antes da queda, havia um vazio no coração do homem. Apesar de tudo que ele teve. E assim é. Às vezes a gente imagina uma celebridade, uma pessoa aí famosa, que tem tudo, riquezas, tudo. Um belo dia você acorda, abre o jornal, a pessoa se suicidou. Ele tomou tanto droga que morreu. E a gente vê o que faltava para essa pessoa. E Deus deu o remédio para o homem. Se a gente lembrar também no povo de Israel, quando eles pecam, e Deus envia serpentes ardentes no meio do povo para que picassem e fossem mortos. A única coisa que Deus pediu para que Moisés os instruísse quando eles chegaram reconhecendo o seu pecado foi: olhe para aquela serpente que eu vou colocar no alto, serpente de bronze. Deus não falou: vocês vão ter que fazer isso, aquilo, vão ter que pagar isso, aquilo, vão ter que se esforçar, porque senão vocês vão morrer. Nada. Olhe para a serpente e você vai ser salvo. E assim é a história do homem. Todos nós precisamos de alguma coisa que nos falta. E essa coisa não é saúde, riqueza, felicidade, aqui nesse mundo. Nada. O homem falta Deus. E o remédio, o antídoto, Deus enviou um dia a esse mundo. Pessoas do Senhor Jesus Cristo. Ela nos satisfaz. Ela supre todo o vazio que o ser humano tem. Versículo 7, que fala aqui um pouco da ganância, uma história do rico, do Lázaro. A alma farta visa o fato, mas a alma faminta, tudo amargo. O rico tem, mas ele prefere pisar o que ele tem. Ele prefere jogar fora o que tem, mas não dá ao necessitado. Nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, está claro, né? E para onde está a fraternidade? E para a alma faminta, qualquer amargo, qualquer migalha já é muito. E se nós pensarmos também na palavra do Senhor, nós vemos que quanto mais a
gente procurar, mais doce nós vamos achar. Como Sansão, né? Achou um pau de mel. Leão. Se nós procurarmos, nós vamos ver que Deus quer nos dar o quê? Deus não deu o espírito de medo, Deus nos deu o seu Espírito Santo para que nós tivéssemos o quê? Tivéssemos fartura. Não é fartura de, não estou falando fartura de dinheiro, de felicidade, de saúde, mas fartura do regozijo com a sua palavra. Quantos estão se amargando aí, amargurando a sua alma, contentando aí com o pouco da palavra? Deus não quer que nós nos contentemos, nesse caso, com o pouco, porque Ele vem em abundância. Lembrando das palavras de Paulo, Filipenses 4, versículo 12. Nós vemos esse homem no exemplo. O exemplo que nós devemos seguir. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É uma experiência aqui que ele passou e ele sabia se comportar tanto tendo em abundância como padecer necessidade. Ele sabia que todas as coisas estavam na mão do Senhor. Ele já tinha sido instruído, ele fala. Tanto a ter fartura, ele tinha fartura, e ele podia se regozijar também, quando ele padecia necessidade. Conta-se a história de um irmão, que era obreiro, e foi na casa de um irmão muito rico. E o irmão ofereceu o quarto dele para que ele dormisse aquela noite. Ele disse: não, irmão, eu sou humilde, né? Eu vou dormir no celeiro. Isso não é ser humilde, isso não é saber ter em abundância como aparecer necessidade. Se o irmão tem em abundância e está oferecendo, é para que ele possa compartilhar aquilo que ele tem com o irmão. Era para ele dormir no celeiro quando ele fosse na casa de um irmão pobre e não tivesse um lugar na necessidade. Então, essa ponderação que nós temos em Paulo aqui, sabendo ter na abundância pode ser necessidade, é uma situação bem difícil da gente controlar, né? Esse capítulo dá para aplicar em 3 direções esses preceitos aqui. Uma é aquela do versículo que eu tinha mencionado, do coração do homem, e também o crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Existe aqui aquilo que é de mim para mim, porque eu devo provar a mim mesmo. Existe aquilo que eu devo aplicar para o outro, por isso que fala no versículo 26, o versículo 23, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Isso é uma preocupação para com o meu próximo. E também no versículo 10, não abandones o teu amigo.
nem ao amigo de teu pai. E existe então uma terceira aplicação, que é a do outro para comigo. Então, de mim para mim, de mim para com o outro, e finalmente do outro para comigo, que é o versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Essa citação, ela tem a ver com o Salmo 141, versículo 5, que diz: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará.